anos aí. A gente estava falando do Aristóteles lá, que achava, que acreditava no psiquismo, né? Só que depois, o que aconteceu? Depois o estudo vai se aperfeiçoando, né? Em 670, aqui, ó, lá na década do Império Islâmico, né, começou a formar alguns centros de estudos, né, onde essas teorias que a gente estuda já foram vistas de uma outra forma, né, e lá na Marrocos, né, isso aqui foi o centro de estudo, em 670. Né? Em 859, foi criada a universidade, que é considerada a universidade mais antiga do mundo, né? Que foi fundada lá em Marrocos, que é essa universidade daqui. E ela foi comprovada, né, através da Unesco, que é a universidade mais antiga do mundo. Até o filme que eu não lembro, não sei se eu falei para vocês, que é o Físico, que é um filme atual, mas que se passa nessa época daqui, que ele estudava medicina. Só que nessa época daí, antes disso daí, a pessoa para estudar medicina tinha que ir para esse lugar aqui para estudar medicina. Só lá que era o ponto de referência, em todos os estudiosos iam para lá para poder estudar, né? E ele percorreu aí, fez uma viagem enorme com a carroça dele, né, na época, até chegar a esse local aqui para ele tentar estudar medicina, que na época nem era esse nome, né, mas estudar como é que o corpo funcionava. E antes, como é que eles faziam? Acho que eu já falei isso para vocês. Eles roubavam corpos, tá? Roubavam corpos para poder estudar. Eu sei que alguém morreu de infarto, né? Todo mundo sabia que infarto era no coração, problema do coração, problema no coração. Aí o que ele fazia? Ele roubava aquele corpo daquela pessoa e começava a desenhar, né, os órgãos internos daquela pessoa, principalmente o coração, que foi a causa da morte dele, da pessoa, né? Então ele começava a desenhar e assim que eles iam estudando, eles iam comparando um órgão sadio com outro órgão, iam estudando. Só que isso daí não era permitido, né? Porque para eles estudarem, eles teriam que ir para essa universidade aqui, aquele centro de estudo antes aqui, ó, para poder estudar. Né? E muita gente não tinha essa condição. Né? A gente tinha que percorrer milhares de quilômetros aí até chegar a esse lugar aqui que tinha disponibilidade para ensinar esse tipo de coisa. Então, eles faziam o que eles podiam fazer. E se fosse pego, né, ele tinha como punição a pena de morte. Então, eles estudavam sempre nessa tensão aí de pena de morte. Né? Eles pegavam os corpos, desenhavam, faziam lá o que tinham que fazer, mas se alguém descobrisse que eles estavam fazendo isso, eles eram submetidos à pena de morte. Tá? Só para saber, né, como foi tão difícil a gente ter hoje, isso que a gente tem aqui, né? Como foi tão difícil chegar até o que a gente tem hoje aqui, que são as escolas, as universidades, né? Os corpos, né, que a gente estuda, né? Hoje em dia a gente vê os músculos, né? O corpo mesmo, né? Que tem algumas pessoas que doam o seu corpo para estudo. E hoje em dia a gente tem essa facilidade. Antigamente não tinha essa facilidade, tá? Aí por isso eu coloquei essas setinhas ali. Umas coisas mais importantes a gente vai passando para vocês. Aí o que aconteceu aqui? No século X, né? Deixa eu ver aqui. Lá no Império Islâmico, eles pegaram o que o Aristóteles já tinha feito, né? E começaram a traduzir para outras línguas, né?
E começou essa ciência da evolução, né, a partir daí. Para Aristóteles, aí, a gente tinha os animais inferiores, superiores, aqueles que tinham movimento, aqueles que não tinham, né? E foram estudando e foram levando isso para frente, né? Aí aqui, ó, uma frase interessante. Do macaco teria surgido o homem bárbaro, e do homem bárbaro teria surgido o homem superior, gerando posteriormente os profetas, arcanjos de sua perfeição. Deus. Nessa época daqui, eles pensavam disso daqui, tá? Não foi Deus primeiro que surgiu, não. Foi o contrário. Macaco, homem bárbaro, homem sábio, os profetas, os anjos e Deus, sua perfeição. Não foi Deus que criou tudo isso, não. Aqui continua também a tradução da obra lá da época anterior na Grécia Antiga, né? Que foi, eles traduziram esse livro, História dos Animais de Aristóteles, desculpa, e continuou a ampliar, mas aqui já os estudos anatômicos, tá? Anatômicos e anatomia do corpo, porque nessa época daí Aristóteles já desenhava também, tá? Os corpos, né, os órgãos, eles já desenhavam. E a partir dessa obra deles aí, eles foram dando continuidade, né? Continuidade, a cada dia, cada ano, os utensílios que a gente utilizava para estudar a evolução, eles foram se aperfeiçoando e, com isso, os estudos também foram se aperfeiçoando. Mas a base dos estudos em relação à evolução, nessa época daí, foi Aristóteles, tá? Foi um dos primeiros filósofos a falar a respeito disso, a criar aquela árvore genealógica, não, a árvore evolucionista, lá, aquela árvore que ele dividia os grupos, né? Então, já partiu daí do Aristóteles. Aí, aqui, ó, no século XII, a Igreja Católica já tinha pego todos esses textos clássicos aí, né? Tanto de Aristóteles quanto as suas traduções, né? Ela já se apropriou de tudo isso daí, né? E começou também a difundir a sua ideia de vida, né? Que no caso aí o criacionismo e o fixismo. Então ela confiscou, né, todos os textos que davam ideia a uma outra forma de evolução que não o criacionismo, tá? E deixou-la guardado. Então tudo que não tinha, que tinha, né? Tudo que tinha alguma coisa, alguma frase, algum estudo, alguma foto, algum pensamento que fosse o contrário do criacionista, ali, da ideia criacionista, ela arquivou, tá? E deixou ali somente a posição dela em relação à evolução, tá? Isso no século XII. Só que mesmo assim, mesmo a igreja querendo fazer, vocês que estudam história, vocês veem muito isso, né? Que as guerras, todas essas guerras, e até em relação, eu gosto muito dessas séries, os Vikings, tem mais acho que umas 2 séries que falam do mesmo assunto, né? Nessa época aí. Os Vikings foi o que eu mais vi, mas tem um outro que eu esqueci o nome também. Mas é a nossa mesma história aí dos Vikings, né? Que eles eram os bárbaros e eles lutavam. A maioria dessas lutas aí da história é ou por religião ou por terra, né? Eles querem roubar a terra daquele povo ou querem inserir a religião deles. Nos Vikings era muito isso. Eles lutavam por terra, mas eles queriam, eles, no caso, acreditavam em vários deuses, né? Tem até um nome, mas tinha outras pessoas que acreditavam em um Deus só, que é o monoteísta, né? Então acreditavam em um Deus só, e eles não, acreditavam em vários deuses. E esses também eram os conflitos daquela época.
tá? Não só a parte da evolução, né? Que aí já tem um estudo mais diferenciado em relação à evolução nessa época daí, mas em relação à fé, né? A fé, cada um tinha uma fé diferente. No caso deles, acreditavam em vários deuses e outros povos acreditavam em um Deus só, mas era religião e terra. Tá? Era um querendo roubar a terra do outro nessa época. E aqui também é a mesma coisa. Tá? A religião sempre ela teve o monopólio, né? Ela queria que os outros não tinha aquele forma de pensar diferente. Ela tinha que impor a forma de pensar dela. Isso aí a gente vê aí nos livros de histórias. Tá? Só que aí, conforme a evolução vai surgindo, né, os cientistas começam a ver que não era bem daquele jeito. Existe outra vida, outro tipo de vida. Né? A gente consegue provar, isso que eu falo para vocês, não quer dizer que aquilo dali, que está escrito na Bíblia, não existiu. Tá? Existiu, porque Deus permitiu que existisse. Ponto. Tá? Só que para tudo aquilo dali tem uma explicação científica. Né? Os fósseis, é uma explicação científica de animais ou vegetais que viveram milhares de anos. Os fósseis eles são depositados, né, numa rocha que a gente chama de rocha sedimentar. Aqui, ó, como se fosse aqui, ó. O fóssil está aqui, morreu, né, aqui, e foi depositando, por isso que são rochas sedimentares. Os sedimentos dessas rochas aqui, ó, foram caindo aqui, foram sedimentando, foram formando essas rochas sedimentares, através do sedimento de uma rocha anterior. Foi formando em cima do fóssil que está aqui. Tá? Aí foi formando aqui, foi formando aqui, foi formando aqui. Por isso que a maioria dos fósseis aí que a gente acha, eles são encontrados em rochas sedimentares. Por quê? Porque a rocha ela foi surgindo a partir da erosão dessas rochas anteriores e foram acumulando em determinados locais, acumulando em cima de um outro material, né? No caso aqui é um fóssil, né? Foi sedimentando, foi acumulando em cima de outro material aqui. Por isso que é tão difícil, às vezes, a gente achar. Né? Se fosse muito exposto, a gente acharia com muito mais facilidade. Mas ele sempre está enterrado em algum tipo de rocha, nesse tipo de rocha sedimentar. E a gente encontra quando essa rocha aqui sedimentar também já sofreu erosão, né? E deixou o material mais ou menos à mostra. A gente consegue encontrar. Caso contrário, a gente não vai encontrar nunca esses fósseis aí, tá? Aí vamos aqui, porque tem um exercício aqui para a gente começar. Qualquer coisa a gente volta. Tá. Ó, os fósseis são evidências importantes para o estudo evolutivo. Com base nesse fato, explique o que são fósseis. Alguém pode, deixa eu ver se tem aqui. Aqui não tem. Alguém pode me dizer? E outra coisa também, a paleontologia, que eu esqueci de falar aqui, ó, né? É a ciência que estuda justamente essas coisas antigas, fósseis, as coisas que foram encontradas muito antigamente, né? E a partir dali ela constrói uma ideia. Então, quando a gente fala em paleontologia, igual aquele cara lá do filme Jurassic Park, né? Que tem um filme que aparece ele escavando um dinossauro. Ele é um paleontólogo. Quando acontece qualquer descoberta desse nível de fósseis, alguma coisa assim, a gente chama o paleontólogo para ir lá fazer escavação, porque não é qualquer uma pessoa que sabe fazer isso, não. Tem que ser uma pessoa que realmente estudou para isso, porque senão a gente pega o fóssil de qualquer jeito. É um serviço muito delicado, pega aquelas escovinhas, é daquele jeito mesmo. Pega a escovinha e vai, às vezes, o fóssil está tão ali na cara, mas ele está tão preso que a gente demora, às vezes, até meses para tirar aquele fóssil dali. Por quê? O osso ali já está um osso mais fragilizado porque tem centenas ou milhares de anos ali, né? Então, eu tenho que ir devagarzinho para o osso não quebrar. Se quebrar, né, fica ruim.
Mas a gente tem que ir bem devagarinho, com o maior cuidado, para não quebrar ali aquele osso que está ali. Então, vamos embora lá. O que são fósseis? Alguém pode me dizer aí? Facílimo essa pergunta, hein? São restos de animais. Uhum. Lembrando, Ana, não são só restos de animais, é qualquer ser vivo, tá? Pode ser animal, pode ser planta, qualquer ser vivo. São restos de animais que já foram encontrados há milhares de anos atrás, tá? Sim. Mas porque quando a gente fala em fósseis, a gente acha que é só animal, né? Só aqueles dinossauros, né? Mas não é. Qualquer ser vivo que foi deixado para trás aí há milhares de anos. Né? Então, aqui, ó, fósseis são partes de organismos, vestígios, rastros ou moldes que sofreram processo de mineralização. Né? Até os desenhos, aquelas pinturas rupestres, né? Aquilo dali também é um evento fóssil. Por quê? Já tem milhares de anos que ela foi pintada e está ali. Por isso que aqui, né, eles falam de vestígio, porque pode não ser o corpo inteiro, pode ser parte só do corpo. Rastro, pegada, né? Moldes aqui, o organismo ficou ali, mas devido a algum problema ambiental, de repente ele se perdeu dali, né, por algum motivo, por causa do vento, qualquer coisa, e ficou ali um molde, né? Ficou ali o formato do ser vivo. Também é um registro fóssil, tá? Mas é lógico, isso daí, por isso que eu falo, tem que ter o paleontólogo, né? Aqui quem estuda paleontologia, para determinar se realmente aquilo dali é um fóssil ou não. Porque senão qualquer pessoa coloca qualquer mancha aí numa rocha e diz que é fóssil, quer ganhar dinheiro. Não é assim, tá? Tem que ter um pesquisador que realmente ateste que aquilo é um fóssil, tá? Como os fósseis se formam? Isso eu acabei de falar, né? Eles se formam através de uma decomposição de rochas, que a gente chama de rochas sedimentares. Então, o que acontece? Essas rochas que já estão formadas, elas, por causa da erosão, elas vão perdendo sedimentos, partezinhas delas, né? E essas rochas vão formando, geralmente, um lugar mais escavado, mais fundo, vão sendo depositados ali, né? Durante intervalo de muito tempo aí. Não é uma coisa que se forma de um mês para o outro, não. Porque a rocha tem que estar ali, tem que, como se fosse calcificar ali, né? Em cima de um fóssil, em cima de um ser vivo que viveu ali, tá? Então, o fóssil aqui vai se formar dessa forma. Entendeu? O organismo morto é depositado entre os sedimentos, no caso das rochas sedimentares, havendo condições apropriadas e decomposição. Havendo condições apropriadas, a decomposição não se completa. E durante a formação da rocha sedimentar, as partes dos organismos vão sendo mineralizadas, restando um molde mineral incrustado na rocha sedimentar. Tá? Isso é o que eu acabei de falar. A gente pode ter o fóssil mesmo, o osso ali, né? E a gente pode ter só o molde, por algum outro motivo, aquele corpo se decompôs realmente todo, tá? No caso de vegetal, no caso de animais inferiores, né? Os invertebrados podem ter se decomposto completamente e ficou ali só um moldezinho mostrando que aqui jaz, né? Esteve lá um outro organismo, tá? Que informações importantes os fósseis apresentam que contrapõem as teses fixistas? Que informações os fósseis apresentam para a gente que vai contra essas teses fixistas, né? Nas teses fixistas, os animais eles não se modificam, certo? Nasceu barata, morre barata, né?
Nos fósseis aqui, os fósseis, eles são, quando a gente descobre fóssil, a gente estuda o passado, né? A gente acaba conhecendo os seres que habitavam uma certa região há muito tempo atrás, né? Então, a partir desses fósseis, a gente começa a fazer estudos, até da anatomia comparada também, e viu que alguns animais que hoje habitam aquela mesma região são modificações daquele ser vivo que é fóssil, tá? Então, aquele fóssil ali se modificou, né, para gerar o ser vivo atual. Então, quando a gente estuda o fóssil, a gente tem essa ideia, né? Já para a tese fixista, isso não acontece, tá? O fóssil morreu, aquele animal morreu e não se modifica mais, morreu daquele jeito ali. Os animais que tem hoje no mesmo local são animais novos, não são modificações daquele animal fóssil, não. Tá? Não é uma evolução daquele animal que foi encontrado fossilizado. Não. São animais novos que surgiram ali. Tá? Não uma evolução desse fóssil. Então, essa ideia do fóssil contrapõe ao fixismo justamente por isso. Porque o fixismo, as espécies não se modificam. Tá? Elas são imutáveis. Nasce daquele jeito, morre daquele jeito. Tá? Então, um organismo X fossilizado foi encontrado em uma pedreira. Paleontólogos que foram ao local identificaram parte de outros organismos. É possível determinar o período do qual se trata o sítio paleontológico em que foi encontrado o fóssil X? O que aconteceu ali? Foi encontrado um fóssil X, mas também foi encontrado outras partes de outros indivíduos. Tá? Então, não foi encontrado só um indivíduo. Um indivíduo foi encontrado inteiro e parte de outros indivíduos foram encontrados também, de outros organismos. Né? Como é possível determinar o período do qual se trata o sítio paleontológico em que foi encontrado o fóssil X? O que a gente vai fazer? O fóssil X está lá, tá? Só que a gente tem outras partes dos organismos ali. Eu vou ter que pesquisar essas outras partes dos organismos, né? Para ver qual a datação, se realmente foi dessa época ou se não foi, tá? Para eu poder dizer a data ali do fóssil X. Então, aqui no caso, a descoberta não foi só de um fóssil, foi de um sítio, né, onde tem vários fósseis. Né? Só que fóssil é fóssil. Fósseis são animais que viveram há muito tempo atrás. Né? Ali a gente não tem como ter certeza da época daquele dali. Né? Por quê? Tem até como ter certeza dessa época daqui. Né? Como que a gente vai ter certeza? Estudando o todo. Tá? A gente não pode estudar só um. Tem que estudar todo. Vai estudar esse e vai estudar todos esses aqui. Tá? Para a gente poder ver se a gente consegue fazer uma datação para esse daqui. Tanto esse aqui quanto esse aqui. Se todos os dois tiverem a mesma datação, né? Se todos os dois forem comprovados que eles têm o mesmo tempo, aí beleza. Eu posso determinar mais ou menos essa idade desse fóssil aqui. Se o fóssil tiver umidade, esse fóssil X aqui, tiver umidade, esses vários organismos aqui tiverem idades diferentes, aí eu vou ter que fazer um estudo muito mais investigativo para eu realmente ver a data desse fóssil aqui. Tá? Então, aqui, se forem conhecidos os períodos em que viveu cada um dos organismos dos fósseis presentes nos sítios, é possível determinar, sim, a idade relativa do registro desse fóssil aqui. Mas se cada um tiver uma data diferente,
Aí eu vou ter que pesquisar mais e mais para eu saber qual a data realmente é desse fóssil aqui, tá? Vai dificultar um pouquinho mais. Tem como saber? Vai ter como saber, só vai dificultar um pouquinho mais a minha vida. Os paleontólogos sabem que os organismos vivem em intervalos de tempos determinados. Tá? Essa informação encontra-se apresentada na figura a seguir e as letras A, B, C, D, E, F. Tá? Aqui indica que cada estrutura disso aqui viveu em um tempo diferente. Tá? Aqui, ó. E aqui são as eras, tá? Os períodos aqui. Tá? A figura a seguir das letras A, B, C, D, E, F representam diferentes fósseis de organismos presentes em um sítio paleontológico, onde foi encontrado um organismo Y. Então, aqui representa esse sítio com vários organismos diferentes, com datas diferentes, inclusive um organismo Y aqui, tá? Que não está aqui, mas eu mencionei aqui no exercício. Então, bora lá. O tamanho da barra representa um período em que o tamanho da barra representa o período de tempo em que viveu o organismo, no caso, o organismo X. De que período provavelmente se trata o sítio paleontológico em que foi encontrado o organismo Y? Aí eu tenho que foi X, não foi isso. Vamos ler aqui para poder explicar. O sítio paleontológico que foi encontrado fóssil, provavelmente pertence ao Triássico, à era Mesozoica. É possível chegar a essa conclusão pela sobreposição das barras. Esse é o único período em que todos os outros organismos eram encontrados. Então, aqui, ó, sobreposição das barras. Cadê? Qual é a barra? Aí. Sobreposição. Aqui, ó. Porque no período Triássico aqui, que está aqui, ó, todas as barras passam por eles, tá? Essa daqui vai passar por esse daqui, tá? Essa B aqui também vai passar, tá? Passa pelo Triássico, passa pelo Jurássico, mas não passa pelo Cretáceo, não passa por esse aqui Carbonífero, tá? A C também passa aqui na pontinha aqui do Triássico, tá? A D também passa, a E também passa e a F também passa. Então, todas as barras estão passando por esse período aqui do Triássico, tá? Por isso que a gente pode determinar o período em que esse Y aí, organismo Y, viveu nesse período Triássico, que foi o período Mesozoico. Por causa das barras, tá, gente? Porque todas as barras ali conseguem passar pela mesma era ali, Mesozoico. Quais organismos foram determinantes nessa conclusão? Justifique. O organismo C, porque se inicia aqui, ó, bem no finalzinho aqui do período Triássico, e o F, porque o F foi o último, né, a última barra. Então, o F aqui indica que os últimos organismos a serem encontrados se encontraram aqui nessa barra F aqui, ó, tá? Então, aqui, porque início dos organismos aqui, nessa barra C aqui, ó, início da formação, e aqui por ser a última barra, né, que é a barra F, é como se esse período tivesse terminado aqui, essa barra F, desculpa. Se tivesse uma outra barra, né, aqui seria uma outra era, não seria essa era mesozoica aqui. Então, se
iniciou aqui esses organismos, né? E terminou aqui na época, que é a última barra. Só para terminar essa páginazinha aqui, ali tem o texto sobre os fósseis, sua localização. É correto afirmar que, né? E tem 4 opções aí, né? A opção correta, né? Que os fósseis são formados a partir das rochas sedimentares. Por sua formação, são depósitos naturais de fósseis. Por que as rochas sedimentares? Lembra que eu falei para vocês que as rochas vêm de sedimentos. Então, eu tenho ali um fóssil, um organismo morto ali, e as rochas, durante tempo, né, elas vão sedimentando, elas vão caindo ali dentro e vão sedimentando, formando essas rochas sedimentares, né? Para vocês verem que nas rochas sedimentares aqui, são sedimentos diferentes, porque são partes de rochas diferentes. Ó, aqui, ó, partes de rochas diferentes. Tá? Aqui, no caso, é para a formação do petróleo, mas é só para vocês verem. Ó, aqui, ó, porque o sedimento vai se depositando aqui, vários sedimentos de rochas diferentes, e vai formando essa coisa que a gente até consegue ver, né? Essa diferenciação das rochas, porque não foi uma coisa que foi formada toda em um período só. Foi formada a partir de vários anos, que foi caindo a rocha ali, caindo terra ali, pedra ali, foi formando todos esses sedimentos aqui. E aqui embaixo é o organismo que fóssil, né? Aqui, essa última, ou última primeira, né? De acordo com a figura aqui. Aqui vai deixando o registro fóssil e as rochas vão sedimentando em cima daquilo dali. Alguma pergunta, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Ana Júlia está aqui dormindo na foto. Mas tá linda, tá? Tranquilo. Tudo certo? Tudo certo, professora. Tá bom. Então, vou parar aqui para poder gravar aqui. A gente volta na semana que vem, tá? Beijo para Tá bom, vocês. professora. Tchau, beijo. Professora. Tchau, lindonas. Tchau, professora. Professora. Tchau. Fique com Deus.